deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Tá com a sua Bíblia, se você puder. Esteja com a sua Bíblia aberta, por favor. Quero convidar você no livro de Gálatas. Gálatas, o capítulo de número 6. A nossa meditação hoje, ela vem como uma proposta desses 3 domingos que nós vamos pregar, antes da inauguração, permitindo Deus. Nós vamos falar um pouquinho esses dias, pensando nessa proposta de início de ano que nós estamos tendo, né? 20 acabou, o 21 já chegou, ninguém mandou trailer, né? Esperamos que sejamos vivos ao final do 21 para 22, se Deus assim nos permitir. Se não estivermos vivos aqui, estaremos na glória. Se eu não estiver aqui, e nesse ano e você for ou eu for, nos vemos na glória. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Aleluia por isso. Contudo, 21 já está aí. Mas independente de Covid-19, economia, independente de alguns governos das quais nós somos submissos e precisamos, pois governam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, é possível que algumas coisas eu e você precisamos aprender para a gente ter um ano melhor. Talvez algumas coisas que você não teve cuidado no ano de 2020, perdão, e que no ano de 2021, a minha sugestão, conselho e orientação é que você tenha um pouco mais de cuidado em algumas situações da vida. Por isso que eu quero rotular esses 3 próximos domingos como princípios para se viver melhor 2021. Princípios para se viver melhor o ano de 2021. Hoje eu quero dar apenas um princípio, depois nós vamos falar sobre os outros semana que vem, na outra, nesses 3 domingos que nos restam em janeiro. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho nesse texto de Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, porque a gente tem vários princípios maravilhosos na palavra de Deus. Nós temos o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, e você pode ler um para cada dia do mês. E ali você tem vários ensinos, vários princípios, vários conselhos. E a própria palavra de Deus vai nos orientar que na multidão do conselho, ou dos conselhos, há sabedoria. Desafio você a buscar a palavra de Deus para começar o seu dia. Por isso que uma das orientações que nós fazemos sempre é que quando você for começar o seu dia, pastor, qual que é o horário melhor para fazer a minha devocional? Se eu puder lhe sugerir um horário melhor, eu sugiro que você faça esse tempo no começo da manhã, para que você tenha um conteúdo da palavra logo pela manhã e ficar ruminando ela, pensando, analisando e permitindo que Deus use essa palavra que desde o início foi lançada ao teu coração, no momento devocional, lance para as pessoas que estão perto de você. De repente, aquele texto que você leu durante a manhã, antes de trabalhar, ao acordar ou algo assim, de repente é a resposta que Deus vai usar para alguém no seu trabalho, aguardando uma palavra. Por isso que de manhã é o melhor ambiente. Por isso que de manhã, assim que você acordar, antes de você acessar as redes sociais, YouTube, Instagram, ou Twitter, ou qualquer outra coisa que você vai acessar, vá primeiro acessar aquele que estava não dormindo, mas estava te abençoando enquanto você dormia. Que tal? Por isso que a Bíblia é cheia de princípios, e esse primeiro princípio que eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia, ele acaba sendo um princípio mais universal do que um princípio bíblico. Um princípio universal do que um princípio bíblico. E por que universal? Assim que nós estivermos lendo esse texto, você vai entender. Capítulo 6 do livro de Gálatas, é o último capítulo de Gálatas.
Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, a carta não é só para a igreja de Gálata, é uma carta específica para várias igrejas, mas em especial a leitura é feita aos irmãos da sede, vamos chamar assim, da cidade de Gálatas. E aí ali ele faz umas considerações em alguns capítulos. No capítulo 5, ele deixa muito claro, se você voltar uma página da sua Bíblia, ele deixa muito claro a questão da carne e do espírito. Ele começa ali uma discussão e uma narrativa muito profunda e importante da gente um dia conversar sobre isso, sobre o fruto da carne e o fruto do espírito. Os frutos da carne e o fruto do espírito. E essa postura que ele começa a desenvolver no capítulo 5, ele também traz um pedacinho no capítulo 6. Só um detalhe para relembrar o capítulo 5. Por isso que o contexto é o 5 e o 6 juntamente. Ok? E o capítulo 6, eu quero que você vá no versículo 7 e no versículo 8. Apenas esses dois versículos vão servir de base para esse primeiro princípio que eu quero deixar para a gente pensar e levar para a prática para a gente ter um ano melhor. Um ano de 2021 melhor do que foi 20, melhor que foi 19 e assim melhor a cada ano que passa. O texto diz assim, confira na sua Bíblia, talvez algumas versões sejam diferentes, estarei fazendo a leitura em algumas versões para você guardar. Não vos enganeis. Numa outra tradução diz, não seja estúpido. Eu gostei demais dessa tradução. Não seja estúpido. Ou, não vos engane, numa terceira tradução. O texto diz assim, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Numa outra tradução, não vos enganeis. Deus não é tolo. Deus não é bobo. Essa é uma outra tradução. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele há de colher. Numa outra tradução, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Pois o que semeia para a sua própria carne, versículo de número 8, a carne a colherá e colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito então colherá, e vida eterna. Esse texto ele traz algumas coisas muito importantes para a gente pensar, e eu quero que você se concentre nesses dois versículos apenas, para a gente entender algumas nuances muito claras que saltam ao texto e eu quero deixar para a gente pensar. Mas não só para a gente pensar, para a gente refletir, como eu sempre digo para vocês aqui, para entrar como pensamento na nossa consciência, descer ao nosso coração e se tornar prática. Esse princípio é muito importante que você guarde. Tudo aquilo que entra na nossa mente e não desce ao coração, a gente se esquece, a gente não pratica, a gente não transmite para os outros. Mas toda vez que o ensino da palavra vem à minha mente, como hoje ela vai vir de Gálatas 6:7, desce ao meu coração, ou seja, faz sentido, eu falo, Senhor, obrigado pela tua palavra, como o próprio livro de Salmo vai dizer, Salmo 119, eu guardei a tua palavra no meu coração. Aqui, ó, não é aqui, é aqui. Por quê? Porque a partir dessa substância de estar ao coração, ela começa a tornar proporções práticas e no dia a dia eu utilizo a tua, a nossa palavra. Por isso eu desafio você, deixa ela descer daqui para cá, para que ela saia das tuas mãos, dos teus pés, dos teus lábios, palavras de vida eterna. Eu disse no início que esse princípio é um princípio universal, nós o chamamos do princípio de semeadura e de colheita. Princípio de semeadura e de colheita. Por que ele é um princípio universal? Não sei se você fez hoje foi prova do Enem, né? Pessoal todo dividido aí. Alguém que fez, Caio? Enem? Não, você está na faculdade já, né? Fez Enem? A Laurinha que é mais novinha, né? Você já não fez Enem, né? Faz tempo que você fez isso, né, Laura? Meu Deus. Na época, faz tudo isso já, Laura? Nossa, você está ficando bem antiga, hein, Laura? Ê, Jesus, hein? Que benção, hein? É isso aí. E hoje alguns amigos, irmãos fizeram Enem, estamos orando por eles. Isso é muito bom você fazer. E faça, estude bastante para isso. Mas uma das regras ou das perguntas que saem no Enem, não só no Enem, mas de forma geral, quando você está estudando segundo grau, é as leis de Newton. Já estudaram isso? Lembra disso? As 3 leis de Newton? Lembra? Vamos fazer provinha aqui já? Tiago, lembra das leis de Newton? Davi, lembra? Mais ou menos. É? Não lembra da lei de Newton? Tiago, você lembra? Quer responder? Não? Seguindo as leis de Newton, são as 3, pelo menos as mais básicas, né? A lei de Newton é a primeira lei da inércia. Lembra da lei da inércia? Que é aquela questão do corpo em repouso, continua em repouso mesmo. Aquela coisa era toda que tem uma regrinha para você fazer, umas coisinhas assim. Meu Deus,
Faz tempo que eu fiz isso também, eu não lembro tudo não. Tive que relembrar aqui anotando. A segunda é a lei da dinâmica, que é aquela formulazinha, essa eu lembro, que é F, R, com tracinho para frente e o M e o ponto A. Lembra disso? Que a forma, olha, eu guardei aqui, ó, que a força resultante na massa, na aceleração e junta tudo é a lei da dinâmica. Lembrou disso, Caio? Anotou aí? Não? E a terceira lei da dinâmica, ou a lei de Newton, melhor, é a lei da ação e da reação, que é, de fato, o princípio universal da semeadura e da colheita. E essa terceira lei de Newton, quando nós olhamos e observamos, ele vai dizer claramente que é a ideia de que toda força de ação aplacada a um corpo ou jogada a um corpo que segue a uma outra reação, e essa própria reação ela é correspondente àquela primeira reação que você teve. Em outras palavras, o que Isaac Newton estava dizendo para nós é que toda vez que você agir, vai ter uma reação a partir disso. E o que a palavra de Deus já dizia é, toda vez que você plantar, você vai colher. E a lei, por isso ela é universal, porque ela é imutável. Não importa se você gosta ou não, essa é a verdade. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui, pegar uma coisa aqui do lado, rapidinho, para você entender. Ó, existe também a lei da gravidade, né? Que faz parte dessas três, as básicas aí da dinâmica e tal. Mas, por exemplo, você pode falar, pastor, ó, isso aqui é algo que pode cair. A lei da gravidade diz que isso aqui vai cair se eu soltar, concorda? Aí você pode ser aquele camarada que na nossa geração tem bastante. Ah, eu não concordo. Quem sabe a piada interna aí sabe, né? Ah, eu não concordo. Né, Fabião? Fabião que está em casa aí. Mas eu digo para você, olha isso aqui. Você que está vendo aqui com a gente, você acha que isso vai cair? Segundo a lei da gravidade, isso vai cair. Vai cair. Ah, mas eu não concordo, eu não acredito nisso. Não tem problema, ó. Caiu de qualquer forma. Isso quer dizer que a lei, essas leis universais, ou esses princípios, eles são, além de imutáveis, eles são decretos, que sendo você crente na palavra, crendo naquilo que está dizendo, ou não, não importa, você vai ser passivo a essas leis, não tem jeito. E essa lei universal, que é a lei da semeadura e da colheita, ela deixa muito claro essas reações no dia a dia, e a gente está vivendo isso muito claramente. O grande problema é que a gente está também dentro desse envolo todo. Nós estamos vivendo uma geração, a gente chama de geração X, geração Y, geração Z, né? Várias gerações assim que falam com os números. E esses dias eu li um artigo de uma pessoa dizendo, nós somos a geração I. Falei, I? Mas voltou, não era X, Y, Z, W, aí vai, geração tal. E a pessoa foi dizer, por que ela chama a nossa geração de geração I? Ela chama de geração de irresponsáveis. Ela chama a geração I de inconsequentes. E ela vai tratando um pouco disso, e ela vai trazendo vários problemas, como a geração do vale tudo, a geração do comportamento de risco, ou seja, tudo está abreviado, que é sexo, droga, bebida, tudo mais fácil, tudo mais novo, tudo menor a idade, já estão tendo acesso a todas essas coisas, crianças, meninas ficando grávidas com muito menor idade do que antigamente, está tudo se abreviando, e é tudo nesse vale tudo, nessas correrias, nessas coisas, e com irresponsabilidade e inconsequência. Por quê? Porque parece que nesse tempo que a gente está vivendo, o Carpe Diem, o Viva o Hoje, essa proposta toda, ela é a ideia de você viver e não importa o amanhã. E é verdade, de certa forma. Mas o grande problema é que se não importa o amanhã, está dizendo para a gente assim, ó, nem se preocupe com a consequência que você vai ter desse ato que você vai ter agora. Amanhã a gente vê o que faz. Esse é o problema, que a gente está negando a lei da semeadura e da colheita. E por que o autor chama a geração de inconsequente? Porque essa geração, ela age, ela tem alguns comportamentos que não atraem para si uma responsabilidade a despeito do que vai gerar isso em alguém, ou em algum lugar, o meu comportamento. Dia atrás eu conversei com algumas pessoas, e infelizmente, alguns discursos, algumas palavras meio desagradáveis, de diálogo, né? E essa pessoa está dizendo para mim que ela já está em alguns, se não me engano, nesse tempo de 5 anos, já está acho que no 4º ou 5º emprego. E ela disse para mim, mas eu processei 3 já.
As pessoas vão trabalhando, não gosta do patrão, ou não se dá bem, ou não faz por merecer o salário que ganha, sabe? Não faz mesmo, é um funcionário ruim, péssimo. E aí vai trabalhar, o patrão precisa, exige, faz algumas coisas, tem patrão que não é legal também, isso é verdade, mas a maioria vai fazendo as coisas e pedindo e não faz, aí manda embora, fica bravo e expulsa e processa e aquela coisa toda. Ou seja, a gente faz algumas coisas no nosso trabalho, estou usando só esse exemplo, que a gente não mede as consequências no final. Esses dias atrás uma pessoa me procurando, conversando comigo também, e eu perguntei sobre esses assuntos, de outra vez que a gente falava, e ele disse para mim assim que ele tentou fazer um financiamento de carro, e eu não sei se vocês lembram nessa época, acho que é a época da Laurinha, um pouco mais antiga, né Laurinha, agora você está na roça comigo, está pertinho, que mandou, só ano passado que eu te vi, agora estou perdido comigo. E as pessoas, elas estavam fazendo o quê? Parece que os financiamentos de carro, de moto que a gente fazia, Davi, esses financiamentos eles geravam um pouco mais de juros do que o normal. Então o que acontecia? Quando você acabava de pagar, você entrava contra a financiadora. E aí você tinha um pouco do dinheiro de volta. O problema foi que as pessoas entrando assim, a hora que elas iam financiar de novo, o nome delas ficava queimado. Aí a pessoa falou para mim, então eu não sabia disso. Eu falei, então, antes de você ter os seus atos, você precisa saber as consequências dos seus atos. E a gente vai processando, vai fazendo essas coisas daqui, dali, falando à torta direita, sem ter noção, responsabilidade do resultado que aquilo vai trazer. Essa é a nossa geração inconsequente. E nós somos chamados de geração inconsequente bem no meio da pandemia. Estamos vivendo ainda em pandemia, processos delicados, responsabilidades necessárias, desde máscara, lavar as mãos, ter cuidado, isolamento, e as pessoas não estão entendendo isso, e depois o resultado aparece, e a gente fala, a culpa é do fulano. Nossa, esse atrás eu vi uma frase muito interessante, foi nesse começo de ano, cada um tem a sua parcela, inclusive os políticos têm a sua parcela nesse processo de responsabilidade, mas a gente sabia, e estava todo mundo dizendo, final de ano, festas, todo mundo viajando, todo mundo fazendo isso. O que aconteceu? Olha o surto que deu a mais aí. Todo mundo já previa, todo mundo sabia que o resultado dessa postura ia trazer um caos na nossa saúde, por causa de atividades anteriores. Mas por que a gente não fez isso antes? Por que você não ficou em casa? Por que você decidiu sair? É a grande pergunta. Porque a gente às vezes não mede as consequências das nossas posturas. Tanto que, não sei se você se lembra, e a gente está fazendo aqui as reformas da igreja, e como subiram os materiais. Gente do céu, desde outubro, novembro, material ficando caro, e o pessoal dizendo não tem matéria-prima. E aí eu pergunto, mas o que aconteceu? Aí uma pessoa me respondeu uma coisa muito clara. Pediram para ficar em casa, agora não tem matéria-prima. Lembra do fica em casa? Agora sobe tudo e a gente faz o quê? Paga o preço do fica em casa. Não que ficar em casa esteja errado, entendo o que eu estou te dizendo. Uma outra vez, não sei se você se lembra disso, mas na Copa do Mundo, alguns comentaristas e um jogador, que eu gosto muito dele, mas foi infeliz na frase, ele disse, Copa do Mundo não é feita de hospitais, é feita de quadras, de campos de futebol. E lá em Manaus tem um lindo campo de futebol que foi feito para a Copa do Mundo. Eu conheço esse campo. Está lá. Está válido agora? Ou é válido agora para esse tempo? A Copa do Mundo não é feita de hospitais. É verdade. Mas o mundo também não é feito de Copas do Mundo. Contudo, a gente começa a perceber que algumas pessoas usam essas ações inconsequentes, tirando um pouco a pandemia de forma geral, usam essas ações inconsequentes para o dia a dia. Deixa eu te fazer entender algumas coisas, por exemplo. Você chega no final do ano, festas que nós tivemos, e aí ceias daqui, ceias dali, come, as academias fechadas, você não pode fazer exercício, porque, não, nessa época não precisa. Aí você engorda, né, Laurinha? Não, agora não é Laurinha, desculpa, agora não era. Arthur que eu diga, né? Aí, Arthur, que está acompanhando a gente, né, Arthur? A Laurinha mandou dizer isso para você, Arthur. Como é que é, Arthur? Brincadeira, né, Arthur? O pessoal aqui está brincando. O que acontece? Nós comemos demasiadamente, nós nos divertimos, e depois chega no começo do ano, olha para o espelho e fala, meu Jesus, eu engordei, o que aconteceu comigo? Como uma vez que aconteceu, Laura, agora eu vou usar você de novo, Laura. Tinha uma irmã, lá em Cuiabá, isso foi em 97, faz tempo. A gente estava almoçando, e ela pegou um pedaço de bife, tinha uma gordura, ela amava gordura, assim. E ela fez a oração assim, Senhor,
Não permita que essa gordura me dê aumento no colesterol. Ô Senhor, me ajude. A gente estava de olho fechado, a gente abriu o olho e falou, hã? Como assim? Aí a gente até brincou, estava com a Bíblia bem purinha assim, todo conversando, né? Eu falei, gente, isso não é tentar o Senhor teu Deus, não? Você está comendo um bife com gordura, aquele negócio, ela que escolheu, uma gordura gigante, e pedindo para não engordar, para não ir para o colesterol, não fazer mal um trem desse. Como assim? Ah, não, é só um pouquinho. Aí depois faz mal, sabe o que a gente fala? Ah, e agora? E agora, meu irmão, só colhe. E agora, meu irmão, vamos ceifar o que a gente plantou. Numa outra postura, por exemplo, no Enem que nós tivemos hoje, algumas pessoas foram para a prova do Enem, não se prepararam, não estudaram, preferiram passar o final do ano se divertindo, preferiram outras coisas, agora fez a prova do Enem, chegou lá, nossa, não fui bem na prova. Só colher, maninho, só colher, minha irmãzinha. Não estudou, não fez por merecer, tá aí o resultado vem, é semeadura e colheita. Não estudou, não adianta que não vai descer um anjo do céu e descer e te dominar, te possuir, e dar todas as respostas para você assim, que Deus não vai fazer isso, meu irmão. Tem que estudar, senão não vai passar. E por último, como a gente fala sobre mau funcionário, que eu falei no início, é mandado embora, e esses dias uma pessoa me disse essa expressão. Pastor, uma vez eu fui mandado embora no emprego porque Deus permitiu. Falei, tá certo. Não, pode ser, Deus permite sim. Mas que você foi mandado embora? Ah, eu dei umas mancadas lá e aí Deus queria que eu saísse do emprego. Falei, se Deus queria? Sabe que não foi você que plantou isso? O que você fez? Até brinquei, o que você fez? Então, é que eu cheguei atrasado uma vez, olha a história do meu irmão. Eu cheguei atrasado uma vez, aí eu disse, né, para não ser problemático, eu falei que a minha avó tinha falecido. Já ouviu essa história? Já, né? Tem gente que mata a avó umas 4 vezes. Esse deu bobeira, Davi. E na segunda vez ele falou a mesma coisa. Ele tinha esquecido, tinha falado que a avó tinha morrido. Aí ele falou, não, minha avó, a mesma coisa. Aí o patrão descobriu que ele só tinha uma avó e perguntou para ele. Falou, não, a outra morreu faz tempo. Falei, então tá bom. Justa causa. Mandou o irmãozinho embora. Aí ele falou que Deus permitiu que ele saísse do emprego. É Deus. Gente, tem uma música que fala assim, até eu ouvi esses dias um cara cantando, falando, ouvindo um negocinho lá, não precisa nem de ninguém, eu me acabo comigo sozinho. Já ouviram essa expressão? Porque ele fala que a culpa é de Deus, ou que Satanás arrancou o emprego dele. Não, ele sozinho faz tudo isso. Ele sozinho consegue atrapalhar o emprego, ele sozinho consegue atrapalhar o trabalho, ele sozinho consegue não passar no Enem, é sozinho. Tudo isso tem a ver com o seu plantio, com a sua colheita. Não tem a ver com o hemisfério, não tem a ver com estrutura, não. É você que não estuda e não vai passar mesmo, porque você não estuda para o Enem. É você que não cuida do seu casamento, não vai dar certo mesmo, porque você não se modifica, você não se transforma no casamento, então não vai mudar, o casamento não vai mudar mesmo. Não adianta ficar orando, achando que as coisas vão mudar. As coisas mudam? Claro que mudam. Mas como é que é a tua postura de semeadura? Por isso, deixa eu trazer alguns ensinos para a gente guardar no nosso coração a respeito desse texto. Primeiro ensino, rapidamente para você guardar, desse texto, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Primeira a possibilidade de ensino que esse texto me traz é a ideia muito clara entre semeadura e agenda do céu. Vou usar essa expressão, timeline do céu, agenda do céu, semeadura e agenda do céu. Essa possibilidade da gente entender que a semeadura é um princípio universal e um princípio claro para a nossa vida, mas ele não é um princípio real, verdadeiro e exato, como a gente acha que é. Como, por exemplo, eu não sei você, eu estudei bastante, estudei um monte, então eu tenho que passar. Talvez você estudou bastante, mas não passou. E aí? Talvez você estudou bastante, fez o que tinha que fazer, mas mesmo assim as coisas não saíram como você gostaria que elas saíssem. Isso dá a ideia de que a probabilidade, que a semeadura é uma probabilidade de que muita coisa pode ser resultado da semeadura, mas algumas coisas podem ser intervenção do céu aqui na terra. Agenda do céu a seu respeito, a meu respeito, aqui na terra. Só porque você plantou não quer dizer que vai dar certo e que seja assim obrigado. É isso que a gente está formando a teologia na vida de muitas pessoas na igreja, é que diz assim, mas eu estou sendo dizimista, mas eu estou fazendo isso, por que aconteceu isso comigo? Por exemplo, a semana, dia 31, para quem não sabia ainda, dia 31 de dezembro, estávamos nós aqui, né, ajeitando as coisas da igreja e tal, e um miliante
entrou lá na minha garagem de casa e levou a minha Dream. 14 anos com a bichinha. E foi embora. Aí a grande questão, pastor, mas o senhor estava na igreja e mesmo assim roubaram. Rouba de pastor também, irmão. Rouba de todo mundo. Pastor fica doente, pastor é atropelado, pastor se machuca, pastor pega Covid, pastor tem todos esses negócios, irmão. Todos nós estamos passivos a isso, até a roubar a minha moto. Aí a grande, mas pastor, mas o senhor estava na igreja. E aí? E? Só porque eu estou na igreja, então, porque eu estou semeando, então tem que dar certo. É probabilidade. É uma das maiores possibilidades de dar certo? Sim, é verdade. Mas algum energúmeno, né, um xarope, foi lá em casa e se aquietou com a minha motoquinha, gostou dela, fletou com ela e levou a minha motoquinha embora. Acontece. Vamos fazer o quê? Acontece, agora eu vou brigar com Deus. Mas Senhor, ó Deus bondoso, tu me vistes no centro da tua vontade, sentado diante do teu trono. Até vou falar umas palavras diferentes, falar assim, ô, não é assim que funciona. Se você observar lá no livro de Jó, um dos personagens, que a palavra de Deus, capítulo 1 de Jó, versículo 1, vai dizer assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um cara sensacional. Mas de repente ele começa a ter todos aqueles problemas que você conhece a história de Jó, e perder filho, perder bens, perder uma série de coisas, ficar doente fisicamente, tudo acontecendo com ele. E a grande pergunta que faziam em todos os textos ali, os amigos, inclusive a esposa dele, o que você fez? Porque a gente tem um princípio da lei da semeadura só. Mas não é só isso, há uma agenda do céu que de repente muda as coisas, e mesmo que você semeou, você vai colher. É por isso que às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Porque há uma diferença, uma dicotomia entre a probabilidade de semeadura e colheita que dá resultado sim, mas é probabilidade, mas também há um timeline do céu que às vezes Deus quer fazer algo e trabalhar comigo e contigo. Por isso que a gente precisa às vezes pensar, pastor, então como é que eu faço nessas horas? Faz como José. Faz como Jesus aconteceu lá no livro de João capítulo 9, Jesus e o cego, quando perguntaram para Jesus, Senhor, esse cego de nascença, o Senhor o curou, maravilha, que benção, mas quem pecou para que ele ficasse assim? Ou seja, buscando uma colheita de uma semeadura de alguém. Às vezes pode ser, às vezes não. E Jesus diz bem claro no texto capítulo 9 de João, não foi o pai nem a mãe, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a probabilidade de semeadura é uma realidade, mas ela é probabilidade, porque há também uma intervenção do céu no processo na minha e na sua vida. Talvez Deus quer ensinar a gente algumas coisas, como aconteceu com Jó. Por isso o desafio desse primeiro momento que eu faço para você é, não pare de semear, mesmo sendo probabilidade, semeie. A palavra de Deus vai dizer no restante do texto, mesmo de Gálatas, não canse de fazer o bem, ou seja, semeie coisas boas, mesmo que de repente você não está vendo resultado. Como eu digo, compra outra moto, mesmo que roube a tua antes. Compra outra, mas faça as coisas girarem, porque dependendo da timeline do céu ou da sua semeadura, você vai estar no caminho certo. Segundo desafio que eu te faço, confie em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus tem um propósito para tudo, inclusive para permitir essas situações na minha e na sua vida. Deus tem propósitos. A grande questão é que a gente se desespera porque não está sendo do jeito que a gente quer. E a lei da semeadura, ela produz muitos controladores, muitas pessoas manipuladoras, que se não for do jeito que está fazendo, se a colheita não vir do jeito que eu plantei, vai ter problema. Desafio você, querido, há uma dicotomia, há uma distância, há um divórcio entre semeadura e colheita e agenda do céu. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o desafio que eu te faço, confie em Deus tão somente, porque Deus está acima da semeadura e da colheita. Confie em Deus porque a agenda de Deus é que é a melhor. Se você está passando por dificuldades, confie em Deus porque Deus tem planos e projetos para você nesse momento de provação. Ele quer te produzir crescimento, experiência e assim a esperança, como nós já falamos um dia desses. Segundo desafio que esse texto me traz, e eu quero que você guarde no seu coração, se o primeiro é a dicotomia entre semeadura e agenda do céu, o segundo,
O texto mesmo diz claramente isso com uma palavra chamada mukterizo, que é a palavra original no grego, que o ensino que eu guardo para a gente aqui é a descrença a respeito dos fatos. O segundo ensino que esse texto traz, que a nossa geração está vivendo, é a descrença a despeito dos fatos. Como assim, pastor? De onde você tirou isso? Vou mostrar para você. O capítulo 6, versículo 7 diz, começando o texto, não seja ignorante. Não seja ignorante, diz o texto. De Deus não se zomba. Essa palavra, zombar, mukteris, ela é uma palavra que tem a ver com desprezo, tem a ver com desdém, tem a ver com torcer o nariz, tem a ver com uma palavra que a gente usa no tempo de hoje. Não estou nem aí. Não estou nem aí. E as pessoas estão vivendo esse tipo de comportamento em relação a Deus. A gente está fazendo as nossas coisas, tendo comportamentos, semeando atitudes das quais a gente não está nem aí com a consequência. É isso porque nós somos chamados de inconsequentes e irresponsáveis. Nós estamos fazendo achando que não vai dar nada. É isso que o texto diz, essa gravidade dizendo para você, há sim uma responsabilidade sobre o que você faz, e ele aumenta essa responsabilidade de forma gigantesca dizendo, Deus está olhando e você agindo assim, está zombando do próprio Deus, e de Deus ninguém zomba, você vai colher o que você está plantando. Talvez uma ideia de Deus o apóstolo Paulo está autenticando, dizendo assim, Deus está vendo o que você está fazendo, e dele você não vai conseguir tirar uma dessa. Tanto é que você olhar a Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 5, se você puder, lá no capítulo 5 de Daniel nós temos uma visão, uma das ilustrações mais lindas que eu gosto do livro de Daniel, além do início. Essa é a segunda que eu acho mais interessante, que tem a ver com o rei Belsazar, o rei da Babilônia. E esse rei, ele faz um banquete, capítulo 5 de Daniel, ele faz um banquete maravilhoso para as pessoas perto dele, amigos e tal, aquele banquete chique, aquela festa final do ano, sabe, Tiagão? Churrasquinho, né, sushi, sashimi, as coiseiras assim que a gente gosta, as coiseiras gostosas assim, pá, né, ai que vontade de Deus, Tóquio Iá, vontade de almoçar no Tóquio Iá, vamos ver se nós almoçamos lá um dia desse. Fez aquele banquete maravilhoso, só que aí olha o que o cara fez, Belsazar. Babilônia tinha invadido o povo de Jerusalém e tinha retirado do templo de Jerusalém vários utensílios do templo que eram para adorar a Deus. Vários utensílios, como de repente um cálice que era usado para adorar a Deus, elementos dali. E eles começaram a usar esses elementos naquela festa, Belsazar, zombando do Deus daquele povo da qual ele estava exilando. Tanto que Daniel fazia parte disso. E quando ele começou a fazer essa festa, bebendo, adorando a Deus e adorando outros deuses, e pegando as coisas do próprio Deus, ou zombando de Deus a despeito daquilo que ele estava fazendo, ele viu alguns dedos, uma mão, escrevendo na parede. Só ele teve essa visão. E a hora que ele teve essa visão, lá no capítulo do número 5, versículo 25, 26, 27, 28, ele começa a ter essa visão, ele vê todo esse processo, e ele chama alguém para atenuar isso aí, fala, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? E aí eles lembram ele que Daniel poderia ajudá-lo. E aí vem Daniel, e a frase ali do versículo 26, 27 e 28 diz, Mene Tekel Parsim. Esses escritos, e traduzindo no versículo 26, 27 e 28, o que cada um desses significa. Só para você guardar, confira na sua Bíblia. Versículo 26, Mené, quer dizer, Deus contou o teu reinado e determinou o teu fim. Daniel traduzindo para Belsazar. 27, Tekel, que diz, fostes pesado na balança e fostes achado com falha. E o último, Parsim, ou Pérez, diz assim, seu reino foi dividido e entregue para os persas e medas. Se você acompanhar o restante do texto, versículo 29 em diante, até no versículo 30, Belsazar morreu naquele dia, naquela mesma noite daquela festa que ele estava fazendo. Isso é fato de que a gente não pode brincar com Deus. Tanto não podemos brincar com Deus, tanto que não podemos ter esse princípio, essa ação de zombar de Deus, que a gente está se perdendo no tempo de hoje. Para o pessoal mais velho, pessoal que acompanhou aí, inclusive eu estava nesse dia, não votei, era muito adolescente, mas eu me lembro muito bem disso. Na revista Veja, de 16/1 de 1985, não era nem nascido, né, Laurinha? De 1985, saiu uma reportagem onde Tancredo Neves, primeiro presidente, acho que foi o primeiro presidente eleito assim,
de forma democrática, acho que foi isso, voto, né? Ele disse lá, se eu tivesse os 70 votos do PDS, que era um partido da época, nem precisaria da ajuda de Deus. E ele era uma pessoa um pouco diferente, eu me lembro que nessa época a gente ficou bem constrangido e bem incomodado com o que aconteceu. Alguns dias antes dele tomar posse como presidente do Brasil, ele ficou ruim, foi internado, ficou 38 dias internado e veio a falecer, sem ter sido oficialmente presidente do Brasil. Figuras dessas que acabam zombando e falando, não preciso de Deus, cuidado. Cuidado com esse teu conceito de que Deus é ou não é, descrendo a respeito das coisas e dos fatos. Muitos anos atrás, a gente assistiu isso em filme, em 1911, para ser exato, o famoso barco Titanic. E numa das narrativas, com o livro Titanic, o naufrágio da soberba, de Arlindo, ele vai dizer, numa das suas frases, uma pessoa Lady, chamada Lady Cosmo, ela usa uma frase dizendo assim, alguém correra um dedo gigante pelo costado do navio. Onde um dos homens daquele navio disse, no início de toda a sua do naufrágio, antes de começar, quando eles saíram, a frase que todos nós conhecemos, nem o próprio Deus afunda o Titanic. O tal barco não durou nem sequer uma viagem. E eu não sei se você se lembra, mas no carnaval desse ano passado, você viu o que fizeram com o nosso Deus? E a gente fala, não, mas não tem nada a ver. Ah, mas eu não acredito em Deus, faço zombo, não tem problema. Lembra da lei da gravidade? Não é questão de acreditar. É questão de você entender que existe um Deus maior. Você crendo ou não, a consequência vai chegar. Ela vai chegar. E vários outros eu poderia colocar aqui de pessoas que zombaram, pessoas que levaram a ações horríveis diante de Deus. E o grande problema é esse. Como é que a gente está vivendo assim? Um dia desses, uma pessoa dizendo para mim que ela não acredita muito em Deus. Eu falei, eu te respeito. Respeito, todos nós temos o direito de crer em Deus, ter religião. Fique à vontade, cada um crê no que você quiser, não tem problema não. Mas segundo a minha palavra, para quem não crê em Deus, você é pior do que um demônio. Existe isso. O que é um ser humano pior que demônio? Ela falou, como assim, Isaías? Livro de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 19, diz assim, que os demônios creem e temem em Deus. Eles creem e temem quem Deus é. Ou seja, eles sabem, apesar de ser do mal, apesar de ser forças malignas, apesar de ser diabólico, apesar de ser tudo querendo acabar, mas eles sabem quem Deus é, têm consciência de quem Deus é. Por isso que eles creem no que Deus é capaz de fazer. E temem diante daquilo que Deus é e da força e do poder de Deus. E nós aqui nos achamos melhor do que isso, não cremos em Deus, não tememos a Deus, zombamos de Deus. E o desafio que eu te faço sobre isso, querido, rapidamente, sabe por que talvez as pessoas estão zombando de Deus, irmãos? E aqui uma palavra bem pastoral para nós, igreja. É porque nós, crentes, cristãos, estamos agindo como se Deus também não existisse. Nós mesmos em nossas rodas zombamos de Deus. Nós, nos nossos trabalhos, não levamos Deus a sério, sendo nós a bandeira de cristianismo. Então talvez o que eles estão fazendo lá fora não é porque eles não acreditam em Deus tão somente. É porque nós, cristãos, não estamos vivendo com autenticidade. Estamos zombando de Deus. E as pessoas então estão só pegando uma deixa que nós estamos deixando. Que tal a gente começar a levar Deus um pouco mais a sério? Que tal a gente olhar para os mandamentos quando a palavra de Deus diz, não tomarás o nome de Deus em vão? Que tal a gente começar a ter um pouco mais de respeito e entender que Deus é Deus e nós somos simplesmente criaturas, miserável pecador que sou, como diz Paulo aos Romanos capítulo 7. Terceiro e último ensino que eu quero que a gente guarde. Se o primeiro é essa discrepância entre o que planta e colhe vai acontecer, mas é probabilidade, então cuidado, porque pode ter uma agenda do céu, então tenha cuidado nisso. Se a segunda é a ideia de que você precisa parar com essa descrença de que existe um Criador, não existe sim. Existe fatos e verdades, existe plantio e colheita, existe resultado do que você faz, isso é inevitável. E terceiro, exatamente essa palavra, inevitabilidade dos fatos. Para concorrer, para lutar contra essa ideia de que
não tem consequência, não tem problema. Quantas pessoas vivendo inconsequentemente? Quantas pessoas vivendo com uma ideia de que a colheita não vai acontecer? Não, o texto está dizendo bem claro no final do versículo 7. Tudo que você plantar, isso você vai colher. Ou seja, não adianta disfarçar, não adianta se converter no mal no meio do caminho, não adianta falar, não, Deus vai me livrar, não adianta nada disso. O fato é simples, tudo que você plantar, você vai colher. É inevitabilidade da vida. E não só a inevitabilidade, mas nós vivemos hoje o que a gente plantou ontem. Há uma frase muito legal que eu acho maravilhosa, que ela diz assim: não está satisfeito com a sua vida de hoje? Talvez deveria ter olhado para o teu passado com mais carinho. Ou dê uma olhada para o teu passado, veja o que você plantou, que é o que você está colhendo hoje. Não estou no emprego bom? Talvez faltou um pouco de cuidado. Talvez faltou um pouco de entusiasmo, de carinho, de precisão e responsabilidade. Ah, pastor, eu não estou numa família boa, ou a minha família não está das melhores. Talvez porque faltou lá atrás um pouco de semeadura a respeito da sua própria família. Ah, pastor, mas eu não estou bem espiritualmente porque faltou lá atrás algum investimento nisso e semear nessa área, por isso que você está colhendo nisso. E quando o texto diz isso, ele diz bem claro também que essa semeadura é da mesma natureza, ou seja, você planta alho, você vai colher alho. Você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Nós não podemos subverter esse princípio, ele é fato, ele é claro. E esse princípio muito claro e evidente, não tem como sair dele ou evitá-lo, falar, não, eu não gosto desse princípio. Não adianta. Não adianta você gostar ou não gostar. Você vai colher o que está acontecendo. Deixa eu te fazer algumas perguntas para a gente concluir. Primeiro, como que você está hoje? Você consegue ser honesto com você mesmo e observar no retrovisor da vida e perceber que você hoje é o resultado daquilo que você semeou ontem? Você consegue perceber que a tua família hoje está do jeito que está porque ontem você semeou algumas coisas que talvez você não deveria ter semeado, ou que você semeou e deveria e você semeou e hoje está colhendo isso? Já percebeu que talvez os seus filhos estão do jeito que estão porque lá atrás, ao invés de você semear algumas coisas, você optou em semear outras coisas e o resultado está sendo hoje os seus filhos assim? Já parou para pensar que talvez o seu envolvimento com Deus hoje, esse distanciamento, essa mornidão, ou esse desvio, qualquer outro sentimento ou subjetivo que você coloca aí, talvez ele está assim porque lá atrás, quando disseram para você, não faz isso, você não prestou atenção e você o fez? Semeou? Querido e querida, talvez faltou bondade, por isso que hoje você não colhe bondade. Talvez você semeou muita maldade, por isso que hoje você colhe maldade diante das pessoas. Talvez faltou disposição. Por isso que hoje ninguém tem disposição para te ajudar. Talvez faltou, e esses dias eu estava fazendo uma situação, essa semana inclusive, nós tivemos 2 velórios. A mãe de um grande amigo meu, lá de Botucatu, Dona Ivani, mãe do Nezão, veio a falecer na segunda para terça. Fizemos o velório lá, muito triste por causa da partida, mas tranquilos e esperançosos, porque até logo a Dona Ivani descansou no Senhor. E quando ali ela descansava no Senhor, eu parei tudo que estava fazendo, fui lá atender esse meu amigo, esse meu irmão. Não foi só por causa do meu ofício de pastor, mas porque o meu irmão, o Anderson, ele sabe disso. É uma pessoa que quando você precisa, ele está à disposição. Ele sempre semeou bondade comigo. E o mínimo que eu podia fazer é colher ou dar da colheita daquilo que ele sempre semeou com a gente. Nessas horas que nós vamos ver os resultados das nossas semeaduras. Na quarta-feira, veio a falecer na terça-noite, finalzinho da tarde, né, David? A avó do David, Dona Rosa, Nascimento de Jesus, é isso? Ela veio a falecer, a mãe do Fabião, e nós fomos lá fazer o velório. Mudamos até uma rotina, uma viagem que tínhamos para ficar, para consolar e ajudar e estar junto com o meu querido irmão Fábio e os seus irmãos e familiares. Sabe por quê? Porque numa hora dessa a gente precisa ter disposição para semear a bondade quando as pessoas mais precisam. E infelizmente, muitos de nós, às vezes, nem no momento de morte, são sensibilizados a fazer alguma coisa. Por isso que a gente precisa pensar no que a gente está semeando, querido. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que colher. E não vai dar para reclamar, porque foi você e eu que nós plantamos o que nós estamos colhendo.
E esses dias uma pessoa me perguntou, e aqui eu vou deixar alguns desafios para a gente refletir e praticar. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, estou chateado. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: eu mando mensagem para fulano, para ciclano, e o pessoal demora a me responder no WhatsApp. E eu já sabia da treta, né? Aí eu falei: é? Mas por quê? Eu falei: então, manda. Aí eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa. Quando as pessoas mandam para você, como é que você responde? Pastor, às vezes eu não sei o que elas querem, então eu demoro para responder. Eu falei: então você está querendo exigir delas que respondam rápido, se você não responde rápido, como é que funciona isso? É 2 pesos, 2 medidas? Eu acho que não, né? Não, o que elas estão fazendo, talvez errado ou não, mas o que você está colhendo é o que você plantou. E eu disse uma frase para ela, talvez eu diga para alguns aqui, serve para alguns de nós, né? Quando alguém precisar definitivamente de você, ou quando alguém estiver morrendo e lembrar de você para buscar ajuda, ela não vai te acessar porque ela sabe que você não está à disposição dela, a não ser que te interesse. Sabe o que é isso? Além de semeadura, isso é um recheado de egoísmo puro, que nós queremos que as pessoas façam o que a gente não faz. A gente semeia e quer colher outras coisas. Quem semeia alho, não adianta querer laranja, que não vai ser laranja que o pé vai dar. Concluindo, eu quero perguntar para você, como que você tem semeado? O versículo 8, nós não vamos abrir nele aqui, mas só para você guardar. Existem espécies de semente. Ele diz semente para a carne e semente para o espírito. Por isso que você, nessa conclusão, eu desafio você, avalie as suas sementes. Avalie o jeito que você está semeando e a semente que você está semeando. Porque dependendo da semente que você semeia, você vai colher coisas a respeito daquilo. Por exemplo, se você semear alpiste, você não vai atrair cachorro, você vai atrair passarinho. Então talvez você está atraindo gente ruim perto de você, porque você talvez não está tendo noção da semente que você está semeando. Segundo desafio, cuidado para você não ser uma geração mimimi que não aguenta os resultados. E aí você vai dizer que Deus está castigando. Deus está castigando, não, isso é só colheita, você consegue se arrebentar sozinho. Você é chato, você é ignorante, você não responde, você só está atrás dos outros porque precisa deles, mas só isso, só necessidade. Depois, quando eles não aparecerem no teu velório, não fique preocupado não, viu? Ou no velório de alguém que está com você, fique preocupado não, viu? Isso é só semente do que você plantou. Só está colhendo agora o que você semeou. Você teme a Deus? Ou você, com a tua postura, está zombando de Deus? Reflita aí, pratique. Primeira que eu quero que você guarde, confie em Deus e semeie. Essa semana que você vai começar, semeie. Semeie bondade, semeie alegria, mude o teu comportamento, presta atenção nas suas sementes, mas semeie, não deixe de semear. Segundo desafio, cuidado com as tuas sementes, porque elas vão atrair aquilo que ela de fato vai atrair. Então preste atenção. Quem está perto de você? Preste atenção às pessoas que estão próximas de você. Talvez você está semeando alpiste querendo atrair cachorro. Talvez você está semeando ração de cachorro, querendo que venham passarinhos e não vão vir. Preste atenção nisso. E por último, viva esse princípio todos os dias desse ano. Sempre com responsabilidade. O que você fizer hoje vai colher amanhã. Talvez esse amanhã não seja a segunda, seja a terça, seja a quarta, seja o final do ano, seja o mês que vem. Eu não sei quando, mas nunca se esqueça. A lei da semeadura é inevitável. É inevitável. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade nas suas posturas, atitudes e cuidado. E você vai viver um ano melhor, tendo esses cuidados e essas responsabilidades. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith